revolução que a gente vai ver agora. Muito bem. Então, meu nome é Edivaldo Cardoso. Eu vou dar aula para vocês hoje sobre a Revolução Francesa. Depois eu encaminharei aí algumas questões, né? É importante durante o processo da aula, eu vou deixar os slides expostos aí. Vocês podem dar uma parada, pode destacar os pontos principais para poder entender aí todo esse contexto que foi extremamente importante aí, né, durante o século XVIII, que marcou aí essa passagem, né, da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Ok? Então, nós temos aqui, olha, 1789, foi o marco importante aí dessa revolução. E três palavrinhas que eu destaquei para vocês aqui, olha. Liberdade, igualdade e fraternidade. Essas palavras, elas vão ter um contexto a partir dessa revolução, né, extremamente importante para a mudança do mundo na época, né? Inclusive, chega aqui no Brasil, como a gente já viu lá em Confidência Mineira, nós tivemos aí uma grande influência, né, da Revolução Francesa. Ok? Então, é um marco na história, né, essa revolução. Então, nós temos aí, né, como eu falei para vocês, que deram uma olhada lá nas imagens, para observar, né, a França pré-revolucionária. O que é pré? Né? A palavra pré quer dizer antes, e é o processo de organização da revolução. Então, vem antes da revolução. Aqui, vocês podem observar, nós temos a forma de governo, era uma monarquia absolutista, e, na realidade, um governo absolutista, ele tem que excluir todo, né, o pessoal que está contra o seu governo aí, né? É um governo absoluto, governo com mão de ferro. A gente tem um processo aí da sociedade, ela é estamental, né, que não tem passagem de uma camada para outra. Então, o cara que nasce, né, aí dentro de uma monarquia, ele vai, né, desenvolver ali o seu trabalho e não tem uma passagem para outra camada, burguesa ou camponeses. Ele vai permanecer ali, né, nessa camada aí absoluta, no caso nobre. Então ele nasce nobre, vai morrer nobre dentro dessa estrutura que a gente tinha na época. Então é uma estrutura extremamente desigual, né? Como vocês viram lá, todas as pompas, né, daquela corte não, né, estendia aí para toda a população. Era só para essa camada que tinha um pacto aí, era dividido inclusive em estados, que a gente vai ver em seguida, tá? Era um pacto aí com a Igreja Católica, né, que tinha também uma grande influência nesse governo absoluto aí. Tanto é que dentro dos estados o clero vem em primeiro lugar, tá bom? Então, complementando aí, a sociedade estamental ela é rigidamente dividida em ordens ou classes. É diferente do que a gente tem hoje, né? Aqui no Brasil a gente diz que logo, logo teremos o censo. O que é o censo? É a contagem por cabeça, né? Lá não, era dividido por estados, por classes. É diferente. E aqui vocês devem observar, olha, que nós temos, né, em primeiro estado aqui o clero. Em seguida a gente vai ter aí o segundo estado, a nobreza, né? Olha que importância que tem aí a Igreja Católica, né? Praticamente 1% aqui da população estava no primeiro estado. Aí vem a nobreza, né, com 2%, e toda a massa aqui, olha, juntamente com os burgueses, camponeses, os sans-culottes, né, que era uma parte desses camponeses e pessoas que viviam nas zonas urbanas, né, que eram pobres, que não usavam as roupas, aquelas roupas todas incrementadas lá da nobreza, né, são os sans-culottes aí, né, que representavam aí a maioria da população escrava, né? E essa população que pagava todos os impostos. Então, para manter toda aquela organização lá, a gente vai ter, né, que ter alguém que banca a conta. No caso aqui,
era todo o pessoal do terceiro estado. Aqui é a figura dos sans-culottes, né? Você pode observar que ele não usava aquelas roupas incrementadas lá dos nobres, e sim uma calça rústica aí de algodão, né? Que fazia parte aí dessa população francesa. Aqui essa charge, né, está ilustrando, né, como funcionava. Você tem aqui embaixo o terceiro estado, a galerinha lá, os burgueses, os camponeses, os trabalhadores de modo geral, o clero e a nobreza. Então, essa era a composição das camadas lá. E aí, além disso, a gente vai ter as questões sociais, né? Então, as finanças do Estado, com tudo aquilo que estava acontecendo, é lógico que essas finanças elas estavam em frangalhos, né? Estavam muito fracas, principalmente com o governo de Luís XV. Nós passamos aí por 3 Luís inicialmente, né? O Luís XIV, que ficou 50 anos no poder, inclusive tem uma frase famosa dele, onde ele dizia, né, que o Estado era ele. Então, tudo que ia acontecer lá na França, ele que mandava. Então, é um regime que a gente não tem democracia, né? Por isso que é chamado de monarquia absolutista. Aí chega o Luís XV, um governante muito fraco, né? Que não conseguiu alavancar quase nada. E é lógico que depois que a gente vai ter o 16, que foi um cara mais linha dura. Então, Luís XV, ele vive aí de 1715 até 1774. Tá? Foi o período dele. Depois, a situação piorou com a derrota da Guerra dos 7 Anos, né, contra a Inglaterra. Então, os norte-americanos, por exemplo, tiveram apoio aí da França, né, para desenvolver as guerras que eles faziam, o embate, né, que existia aí entre franceses e ingleses. Por isso a importância dos franceses, no caso, apoiar sempre os Estados Unidos para poder derrotar a Inglaterra indiretamente. Isso foi muito ruim, que quando você participa de uma guerra, consequentemente, você vai ter aí um investimento muito forte nessa área bélica. Isso aí prejudica extremamente a sua economia. Foi o que aconteceu aqui, olha. Além da década aí de 1780, o país foi castigado com as más colheitas, né? Então, além de toda a situação que estava acontecendo, a gente ainda tem o problema aí das colheitas, né, que foi terrível, né? Tiveram poucos grãos e aí essa população já estava numa situação difícil, consequentemente vai, né, piorar cada vez mais a economia francesa. Aí depois aqui, só para vocês terem uma ideia de como funcionou essa questão. Então, nós tínhamos aí o terceiro estado que era sempre explorado, a grave crise que ocorreu, e além disso, aquelas ideias iluministas que a gente viu anteriormente, né, que eles buscaram sempre uma forma de mudança, né? Então, os iluministas aí foram extremamente importantes, né? As ideias que eles deixaram para a Revolução Francesa, né? O Voltaire, Montesquieu e outros, né, que a gente viu anteriormente, John Locke, e assim vai. Então, nós temos aí os processos, né, que ocorreram, que a gente chama as fases do processo evolucionário. Aconteceu inicialmente aí em abril de 1789, a convocação dos Estados Gerais. Isso aqui foi uma situação extremamente complexa, né? Porque os Estados Gerais já há muitos anos que não eram convocados, e aí o rei foi aconselhado a convocar esses Estados Gerais. Só que a nobreza ela era dividida do nobre de toga e o nobre, né, de sangue, como eles falavam. Consequentemente, quando eles fizeram essa reunião, convocando aí, né, os Estados Gerais, o terceiro estado, que sempre perdia, porque os 2 primeiros se uniam, que era nobre, se unia com a igreja, e, consequentemente, o terceiro estado sempre levava desvantagem. Mesmo porque os votos eram por estado, não é o voto individual como a gente tem hoje, né?
Então, o terceiro estado ficou muito abalado e não aceitou, né, aquela votação que existia sempre por estado. E decide fazer a reunião deles separadamente. Então, nesse momento, a gente tem uma cisão, né, desses estados aí. E eles foram apoiados aí pelos deputados dissidentes, que inclusive pertencia àquela nobreza de toga, que era toga na realidade porque eles compravam o título. Então, a situação estava tão complicada que a monarquia, né, o rei acabava vendendo os cargos aí para o cara se tornar nobre, que fazia parte aí daquela sociedade. Ele comprava e era chamado nobre de toga. Então, o terceiro estado aí, a partir desse momento, né, declara estar reunido em uma Assembleia Nacional. O que é uma Assembleia Nacional? Quando os deputados, normalmente, ou políticos, se reúnem para decidir alguma coisa, principalmente em relação às leis, a uma Constituição. Como vocês sabem, antes da Constituição, a gente tem a Constituinte, que é o período de elaboração das leis, né, pelos deputados. E foi justamente isso que foi reivindicado lá, né, pelo terceiro estado, que não aceitando mais aquela política que existia anteriormente, de união dos dois, o primeiro e o segundo, e o terceiro sempre, né, ficava em desvantagem. Agora não, agora eles vão fazer essa reivindicação, né, por cabeça, e foi o problema que ocorreu aí para a monarquia que não esperava. Então aqui a gente tem essa reunião dos Estados Gerais, surge inclusive aquela ideia de direita e esquerda, né, porque nós tivemos aí a fragmentação em três grupos, os jacobinos, girondinos e planistas, e aí os girondinos sempre, né, sentando ao lado aí dos monarcas, né, do lado direito, e o outro grupo, né, dos jacobinos, ficaram do lado oposto aqui, do lado esquerdo. Consequentemente, os conservadores, até hoje a gente tem na nossa política, né, tem o centro, tem os radicais e tem os conservadores, né? Por isso que surge aí a denominação de direita e esquerda. Justamente ocorreu nesse momento que eles estavam reunidos lá e as pessoas começaram a denominar isso aí. Ok? Então,